Muito boa tarde a todos os filhos e filhas de Deus, paz e luz, que Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez nessa terça-feira é a profetisa Liana. E antes de eu trazer a mensagem de esperança desse dia de hoje, eu quero orar em seu favor. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu apresento agora, neste momento, a vida de cada pessoa que vai ouvir, meu Deus, essa mensagem. Que essa mensagem venha entrar a mente e o coração dessa pessoa e que o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor para levar a mensagem a essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. A mensagem de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 1 ao 7. Está escrito assim: Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou essa resposta: O Senhor Deus diz: O Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Palavras do nosso Deus são palavras de salvação. A mensagem que eu trago hoje para você nos mostra o momento em que o rei Ezequias recebeu uma notícia em que o assustou muito. É assim que o inimigo ele quer fazer com aquele que ele quer destruir. Primeiro, o inimigo ele quer colocar medo. O inimigo ele quer colocar situações que causam medo. O inimigo ele quer enviar respostas, palavras que causam medo em uma pessoa. O rei Ezequias, quando recebeu aquela notícia, quando ouviu aquela notícia do exército inimigo, ele rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Imagina uma pessoa que ela vai até o médico para fazer um exame e aí naquele exame consta que a pessoa está com câncer. E a notícia que essa pessoa recebe que ela está com câncer e o câncer já assolou praticamente todo o corpo da pessoa e que não tem jeito, causa medo, assusta. Mas quando a pessoa coloca a sua confiança em Deus, Deus pode curar aquela pessoa do câncer e faz com que a pessoa tenha uma saúde tão boa que é como se a pessoa nunca tivesse aquela doença. Quando nós confiamos em Deus. No momento em que o rei Ezequias recebeu aquela mensagem, ele não lembrou do Deus que ele servia. Ele só lembrou de Deus quando ele mandou que o profeta Isaías orasse a Deus para que Deus fizesse alguma coisa. Quantas pessoas, quando ela recebe uma notícia ruim,
ela se desespera. Se desespera. As armas do inimigo são o desespero. As armas do inimigo são o medo, a insegurança e vários outros tipos de arma que o inimigo ele tem para poder destruir uma pessoa. A afronta. Tem pessoas que são destruídas por uma afronta. Se você ler aqui a passagem bíblica, você vai ver que lá no capítulo 36, o rei Ezequias recebeu uma carta enviada pelo rei inimigo, pelo rei da Síria, dizendo que ia fazer com que ele e todo o povo comesse das próprias fezes e tomasse as próprias urinas. E depois, quando o rei Ezequias recebeu essa mensagem, ele se desesperou, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. E a palavra de Deus diz assim, que hoje era um dia de grande sofrimento, nós estamos sendo castigados, estamos envergonhados, somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem força para isso. Nós que somos mãe, né, e tenho certeza que tem outras pessoas que estão me ouvindo aqui, muitas mulheres que estão me ouvindo nessa mensagem, que são mães, sabe como que é a dor do parto. Você sabe como que é a dor do parto. Agora imagina quando uma pessoa está com uma dor do parto, mas ela não tem força de colocar aquela criança para fora. Era assim que o rei Ezequias estava se sentindo, como uma mulher que estava prestes a dar à luz, mas não tinha força por causa de uma mensagem do inimigo. Uma mensagem pode destruir a vida de uma pessoa. Uma palavra mal falada pode destruir a reputação de uma pessoa. E naquele momento, o rei Ezequias se vestiu de pano de saco, de pano grosseiro, em sinal de tristeza, e mandou uma mensagem ao profeta Isaías, dizendo assim: ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas, porque o rei da Síria está insultando o nosso Deus. Está insultando o nosso Deus. E o profeta Isaías recebeu aquela mensagem do rei Ezequias e Deus mandou dizer ao rei Ezequias, através do profeta Isaías, que ele não deveria ter medo do rei da Síria, que ele não deveria se assustar com a mensagem do rei da Síria, porque ele tinha o controle da situação. Quando Deus ele tem o controle da situação, você pode ficar tranquilo, porque você vai vencer a batalha. É o que falta em muitas pessoas. É o que falta em muitas pessoas confiar em Deus, porque quando você confia em Deus, ele tem o controle da situação. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil, mas confie em Deus, Deus tem o controle da situação. Deus tinha o controle daquela situação. Ele tinha tanto controle daquela situação que ele mesmo disse que iria fazer com que o rei da Síria ouvisse uma notícia que faria ele voltar. E quando ele voltasse, ele iria ser morto. O inimigo, ele toma do seu próprio veneno. Do mesma forma que ele enviou uma mensagem para o rei Ezequias ouvir e se assustasse, o rei da Síria também ouviu uma mensagem, ele voltou para trás e ele foi morto. Se você continuar a história, você vai ver que os próprios filhos do rei da Síria, enquanto ele estava lá no templo dos deuses deles, no templo de Dagon, nos templos dos deus Astarote, os próprios filhos entraram lá e mataram o pai à espada. O inimigo, quando ele se levanta contra você, você pode ter certeza que ele se levantou para cair. Não tenha medo. Confie em Deus, porque Deus ele tem o controle da situação. Deus tinha o controle dessa situação aqui
Quantas pessoas sofrem por antecipação? O rei Ezequias sofreu por antecipação. Quantas situações você já sofreu por antecipação e depois Deus tinha resolvido tudo e você depois pensou, nossa, eu me desesperei e Deus resolveu toda a situação. Porque Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle de tudo. Confie, porque Deus é grande. Confie na sua força e no seu poder, porque Ele pode sim mudar toda a história da sua vida. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos. Eu vou abençoar você, vou abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Espírito de Deus, em nome de Jesus. O Senhor que tem o controle de toda a situação da nossa vida, de todo o rumo da nossa vida. O Senhor que inverte as situações. O Senhor, meu Deus, que tira a pessoa de situação de cauda e coloca por cabeça. Ó Pai, neste momento e nessa hora, essa mulher, esse homem que está levando o inimigo, meu Deus, para ser destruído, meu Pai, na forca. Ó Deus, mostra para ela que o Senhor tem o controle da situação. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo e que ela não se deve desesperar diante do inimigo, porque o Senhor é maior do que tudo isso. Ó Pai, neste momento eu abençoo a vida desse homem. Eu abençoo a vida dessa mulher. Eu abençoo a casa dela. Eu abençoo os planos que essa pessoa, os planos do bem, que essa pessoa, meu Deus, está planejando para mais um ano que vai entrar. Eu estou abençoando em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.